Olá, sejam todos e todas bem-vindos a mais um webinário da Maia Sociedade de Advogados. E o tema de hoje é a recente aprovação na modificação da Lei de Falências e Recuperação Judicial, que, dentre as diversas alterações, tem como um dos principais objetivos facilitar a concessão de empréstimos e a renegociação de dívidas com a União. No webinário que começa agora, os advogados da equipe Maia Sociedade de Advogados abordarão essas principais alterações legislativas. Sou Márcia Negrisoli, diretora de comunicação, e farei nesse webinário a mediação dos debates. Estamos aqui com parte da nossa equipe, com o Dr. Alan Azevedo Nogueira, Giovana Turtelli, ambos da nossa equipe civil, do nosso escritório, advogados especialistas na área de recuperação judicial e falências. Também estamos aqui com o Dr. Tiago Soares e a doutora Taína Palaro, da nossa equipe de Direito Tributário. E, por fim, para fechar os nossos debates, falará conosco o Dr. Luiz Fernando Maia, sócio fundador do nosso escritório. Iniciando, então, Dr. Alan Nogueira, por gentileza, começará explanando essas principais alterações nos aspectos cíveis da lei, sobretudo relacionadas ao financiamento de risco, novo prazo de suspensão das ações, entre outras importantes alterações. Doutor Alan, por gentileza. Obrigado, doutora Márcia. Inicialmente, uma boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar os participantes desse webinário, o Dr. Luiz Fernando Maia, sócio fundador da Maia Sociedade de Advogados, um verdadeiro vanguardista do ramo do direito, que sempre fomenta nos sócios do escritório a busca incessante pela atualização jurídica, os doutores Tiago Soares e Taína Palaro, responsáveis pelo departamento tributário do nosso escritório, e a doutora Giovana Turtelli, que, junto comigo, milita no setor de recuperações judiciais e falências. Por último, gostaria de cumprimentar a doutora Márcia Negrisoli, presidenta da nossa subseção do AB de Bauru, e que aqui no escritório exerce as funções no departamento trabalhista e na diretoria de comunicação. Feita essa introdução, de imediato é necessário dizer que foi sancionada a lei mais importante dos últimos anos. Uma lei que traz alterações no campo da recuperação extrajudicial, da recuperação judicial, da falência, da lei dos cadastros informativos dos créditos não quitados frente aos órgãos e entidades federais, e também na lei que introduziu a cédula de crédito do produtor rural. A expectativa é tamanha frente a essa nova legislação que os políticos, os empresários e os juristas que trabalharam na sua elaboração entendem que reflexos serão produzidos até mesmo no doing business junto ao Banco Mundial, ou seja, o Brasil conseguirá diminuir a sua insolvência, fomentando assim a economia. Devo adiantar aos senhores que não comungo de todo esse entusiasmo, porque diante de uma análise perfunctória da nova legislação, é possível se depreender que alguns pontos foram melhorados, mas outros sofreram alterações que modificam jurisprudência já consolidada por mais de 15 anos. Hoje, com os senhores, eu vou abordar 5 tópicos. Vamos tratar do financiamento de risco, do período de suspensão das ações, do chamado stay period, da apresentação do plano de recuperação pelos credores, da alienação de bens e da possibilidade da Assembleia Geral de Credores pela forma digital. Iniciando a análise da nova lei, vamos começar pelo financiamento de risco. O financiamento de risco é conhecido como Deep Financing, o Debtor in Possession Financing, que é aquele tipo de financiamento
negado pela maioria das instituições financeiras. Isso porque, diante da situação das recuperandas, elas não conseguem a busca do crédito no mercado, visto que não possuem garantias de que efetivamente irão cumprir com aquele financiamento. Segundo os responsáveis pela promulgação dessa lei, a mudança que foi feita e que será tratada a seguir constitui um ponto alto da nova lei. O que fez a nova legislação? Ela simplesmente pretendeu dar aos agentes financiadores uma maior garantia, o que se passou a chamar de supergarantia, com a finalidade de que eles pudessem emprestar dinheiro à recuperanda e a recuperanda pudesse cumprir rapidamente com suas obrigações, encerrando também de forma rápida o processo recuperacional. E a garantia dada aos agentes financeiros foi, na verdade, uma alteração da ordem de preferências da falência. Então, hoje, a ordem de preferência da falência, ela conta, em primeiro lugar, com aqueles débitos originários da própria falência, em segundo lugar, com os créditos trabalhistas, e em terceiro lugar, com esse financiamento de risco, o chamado Deep Financing. É importante dizer que, uma vez efetivado esse financiamento, que depende da autorização judicial, se sobrevier falência e ainda parcelas a serem cumpridas desse financiamento, o contrato de financiamento será imediatamente encerrado, sem qualquer encargos e juros para a recuperanda. Agora nós vamos passar a tratar do chamado stay period, que nada mais é do que o período de suspensão das ações em relação à recuperanda. Na lei anterior, o pedido de suspensão das ações em relação à recuperanda era de 180 dias, 180 dias esses contados a partir do despacho do juiz que deferiu a recuperação judicial. A nova lei não fez alterações nesse ponto, ou seja, o prazo de suspensão das ações continua sendo de 180 dias e continua tendo seu início do despacho do juiz que deferiu o processo de recuperação. O que fez a lei foi acrescentar duas hipóteses de prorrogação dessa suspensão. A primeira, também de 180 dias, a critério do julgador, e a segunda, também de 180 dias, só que aí a critério dos credores. É importante dizer que aquelas ações que continuavam o seu trâmite, independente do processo de recuperação judicial, continuam prosseguindo normalmente. São elas ações que tratam de dívidas tributárias, que tratam de contrato de leasing e que tratam de propriedade fiduciária. O que fez a lei? A lei, para tentar dar uma maior agilidade ao processo de recuperação, ele buscou uma maior cooperação judicial, ou seja, uma maior intervenção do juiz da recuperação judicial nos processos de cobrança das dívidas tributárias, nos processos de busca e apreensão dos contratos de leasing e nos processos de reintegração de posse das propriedades fiduciárias. É importante que se diga que juízes já vêm se manifestando, como o Dr. Marcelo Sacramone, juiz da 2ª Vara especializada de falências e recuperação judicial da comarca de São Paulo, no sentido de que essa intervenção será mínima, porque eles entendem que aí tem discussão a respeito da competência desse juiz da recuperação para intervir nessas outras ações. Assim, segundo o Dr. Marcelo Sacramone, as alterações serão pontuais, como, por exemplo, a substituição de um bem indispensável à manutenção da sociedade, da manutenção das atividades da recuperanda, a troca de um bloqueio monetário por algum bem e assim por diante. Encerrado esse assunto, vamos tratar agora de uma alteração trazida do direito americano.
que é a possibilidade de apresentação do plano de recuperação judicial pelos credores. Antes de falar desse tema, eu gostaria de voltar um pouco à figura da concordata, porque na concordata restava claro que o poder de deliberar, de determinar o andamento da recuperação judicial, naquela época da concordata, estava na mão dos devedores, ou do devedor. Com isso, o número de concordatas era imenso. Quando da transição para a Lei 11.101 de 2005, se percebeu que essa situação deveria ser mudada, modificada. Assim, o que foi feito? Trouxeram novamente o poder nas mãos do credor, só que reconhecendo que pela diversidade dos créditos, esse credor não teria condições de administrar esse processo de recuperação judicial. Aí que entra o judiciário na tutela desses direitos do credor. Aqui, então, por exemplo, o que se tem dito é que houve uma equiparação entre os devedores e os credores. Na verdade, não houve uma equiparação, e sim o restabelecimento do poder ao credor, porque, ao contrário do que se diz por aí, o direito tutelado na recuperação judicial é o do credor, e não do devedor. Então, ao se tornar possível que o credor apresente um plano de recuperação judicial, se entende que seu direito estará sendo melhor tutelado. Aqui, a gente tem que deixar claro que, para que possa ser apresentado esse plano de recuperação judiciais pelos credores, primeiramente, o devedor não ter apresentado seu plano de recuperação, ou o devedor ter apresentado seu plano de recuperação e esse não ter sido aprovado na Assembleia Geral de Credores. Uma vez não aprovado o plano na Assembleia Geral de Credores, os credores, uma vez aprovado em Assembleia, terão um prazo de 30 dias para apresentar seu plano de recuperação judicial. É importante que se diga que esse plano de recuperação judicial está condicionado a quê? Condicionado à aceitação de 35% dos débitos de toda a recuperação judicial e condicionado à aprovação de 25% dos créditos pertencentes aos credores presentes na Assembleia Geral de Credores. E a outra condição aqui mencionada é de que o eventual plano a ser aprovado pelos credores, ele não poderá submeter a recuperanda à situação pior da que lhe seria submetida se em relação a ela tivesse sido decretada a falência. Prosseguindo, vamos tratar da alienação de bens. Na lei anterior, existiam duas formas de atualização de bens. Aquela constante do plano de recuperação judicial, que deveria ser aprovada pelos credores durante a Assembleia Geral de Credores, ou aquela alienação após a aprovação do plano, decorrente de uma situação específica e que dependia da autorização judicial. Aqui, devido à vênia, entendo que houve um prejuízo ao que a gente já tinha deliberado a respeito da venda de bem na legislação anterior, inclusive de jurisprudências consolidadas há mais de 15 anos. Ou seja, a nova lei, ela, ao deliberar sobre a possibilidade de, uma vez autorizada a venda pelo juiz, do credor impugnar e levar essa venda para discussão na Assembleia Geral de Credores, ele trouxe um requisito não previsto na lei anterior e que, de uma análise rápida, nos parece que irá causar alguns entraves ao rápido encerramento do processo de recuperação judicial. Na tentativa de equilibrar essa maior dificuldade relacionada à alienação de bens, os elaboradores da lei optaram por deixar registrado de uma forma mais clara, de uma forma mais cristalina, que o terceiro adquirente de bens da recuperanda
não responderá por qualquer dívida, seja ela de natureza civil, de natureza penal, de natureza administrativa, de natureza decorrentes de órgãos regulatórios e decorrentes até mesmo da lei anticorrupção. Esse assunto, em relação aos terceiros proprietários adquirentes, será melhor tratado com vocês pela doutora Giovana logo na sequência. Por fim, vamos tratar aqui um pouquinho da Assembleia Geral de Credores da forma digital. Resta claro que se trata do acompanhamento da evolução natural, a evolução digital, né, que a gente vem enfrentando. O CNJ já havia, através da sua resolução 63, em razão do período de pandemia, autorizado a Assembleia Geral de Credores por meio digital, e, na verdade, a lei agora veio simplesmente regulamentar essa espécie de assembleia. É importante dizer que a Assembleia Digital deverá seguir os mesmos regramentos da Assembleia Física. E a Assembleia Digital, ela reflete, na verdade, o interesse, o sentido, o que foi mais perseguido por essa nova legislação, que é uma maior agilidade, seja para encerrar a recuperação judicial, seja para o pagamento dos credores. Encerrando minha fala, é certo que, a partir do momento que a lei efetivamente entrar em vigor, que se dará 30 dias após a sua efetiva publicação, é que a gente terá uma certeza de como ela produzirá efeitos, não só no campo de direito, mas também no campo da economia, certo? Eu encerro minha fala neste momento, devolvendo a palavra à doutora Márcia para a continuidade dos nossos trabalhos. Muito obrigado. Obrigada, doutor Alan. Pelo início da explanação, nós já verificamos o quão importante é essa alteração legislativa, principalmente nesse momento de tanta dificuldade financeira e econômica que estão sendo vivenciadas pelas empresas, sobretudo nesse momento de pandemia. Então, para dar continuidade, passo a palavra agora à doutora Giovana Turtelli, que vai, entre outros temas, abordar também as novas hipóteses de decretação da falência. Doutora Giovana. Obrigada, doutora Márcia. Gostaria de cumprimentar primeiramente todos os presentes, a doutora enquanto diretora do nosso escritório, doutor Alan, doutor Tiago, doutora Taina, nosso sócio fundador, doutor Luiz Fernando Maia. E dando prosseguimento à exposição, nós observamos que, de fato, se trata de uma alteração legislativa objeto de muita expectativa no meio jurídico, expectativa de favorecimento à reestruturação de empresas em recuperação judicial. Essa reestruturação, esse favorecimento foi feito através de diversos pontos: a regulamentação do financiamento de risco, a previsão das hipóteses de transação, parcelamento do crédito tributário e também a reformulação de muitos elementos do processo de recuperação judicial em si. E nós tivemos também alterações significativas em relação aos créditos trabalhistas. A previsão de pagamento originalmente era de até 1 ano, o prazo de pagamento no caso. Esse prazo foi estendido para até 2 anos, desde que haja aprovação da proposta pelos credores trabalhistas e também a indicação de garantias julgadas suficientes pelo juiz, bem como a garantia do pagamento integral desses créditos trabalhistas. Então, se observa que houve uma proteção a essa classe de credores, evidentemente, mas ao mesmo tempo em que se ampliou o prazo de pagamento, buscando favorecer a recuperanda, que foi uma característica notável no plano, na alteração legislativa como um todo, em falência. E também, por fim, a possibilidade de inclusão dos créditos trabalhistas na recuperação extrajudicial, uma previsão que não existia na legislação original e passou a ser prevista, desde que haja negociação coletiva com o sindicato da categoria profissional. Então, para além dessas previsões também relacionadas aos créditos trabalhistas, nós tivemos a inclusão do produtor rural pessoa física na lei de recuperações, então passa
a ser possível a apresentação de plano especial de recuperação judicial pelo produtor rural pessoa física, desde que limitado a R$ 4.800.000. E como um dos pontos objeto de maior questionamento, de maior crítica na alteração legislativa, nós tivemos a proibição à distribuição de lucros ou dividendos a sócios e acionistas até a aprovação do plano de recuperação judicial. Inclusive, essa distribuição de lucros passa a ser uma causa de aumento da pena prevista para crimes de fraude a credores, já previstos na Lei de Recuperações e Falências. E, evidentemente, a justificativa que foi apresentada para essa proibição à distribuição de lucros foi o favorecimento ao pagamento aos credores, em detrimento da distribuição dos lucros da sociedade aos sócios num momento de crise econômica em que a empresa se encontra num processo de recuperação judicial. Mas nós temos também muitas críticas, muitos apresentam objeções a essa proibição, porque os sócios não deixam de ter direito essencial à distribuição de lucros na sociedade, de modo que essa proibição pode ocasionar diversos prejuízos também, e é passível de discussão entre os especialistas. Nós teremos que aguardar a aplicação prática desse dispositivo, a interpretação pelos nossos tribunais, que devem ponderar esse direito essencial dos sócios à distribuição de lucros e também do pagamento aos credores em um momento de crise econômica, de recuperação judicial da empresa. E ainda, em relação à alteração de elementos essenciais do processo de recuperação judicial e falência, nós tivemos o aumento das hipóteses de decretação de falência, até para que a legislação mantivesse sua sistematicidade, porque foram previstas novas hipóteses, inseridas novas possibilidades no procedimento. Passa a ser, por exemplo, uma hipótese de decretação de falência a rejeição do plano apresentado pelos credores, o descumprimento de determinados planos de parcelamento e transação do crédito tributário previstos em lei, e também o esvaziamento patrimonial do devedor em detrimento de credores que não se sujeitem à recuperação judicial, em especial as fazendas públicas. Então, foram previstas essas novas hipóteses, além das que já eram elencadas na legislação original. E nós tivemos ainda como uma grande novidade da alteração legislativa a regulamentação da insolvência transnacional. No extenso capítulo 6A, que foi inserido na Lei 11.101, ele se refere a processos de insolvência de devedores que tenham ativos ou credores em mais de um estado, que pode suscitar atuação concorrente de mais de uma jurisdição. Então, empresas transnacionais que tenham ativos, que possuam credores em mais de um estado, podem ter esse procedimento de insolvência instaurado em mais de um estado, e foi regulamentada a atuação concomitante, tanto da jurisdição brasileira quanto estrangeira. O primeiro ponto a ser destacado é a definição do processo principal. Na hipótese de o centro dos principais interesses do devedor se localizar no Brasil, o processo brasileiro será considerado o processo principal, até para evitar que haja uma dissipação dos ativos da devedora, uma dissipação fraudulenta desses ativos, retirada fraudulenta desses ativos do país, e, ao contrário, caso o processo estrangeiro seja considerado o principal, se não for esse o caso, não for o caso do principal centro de interesses da devedora se localizar no Brasil, o processo estrangeiro será considerado como principal e, como consequência, nós teremos a suspensão de execuções e demais medidas constritivas contra o patrimônio do devedor tomada pelos credores. No entanto, é importante observar que essas medidas não se aplicam a credores que não se sujeitem ao processo de recuperação judicial, extrajudicial ou falência do devedor. Então, houve também a proteção a esses credores. E também um outro ponto importante da regulamentação da insolvência transnacional foi referente à figura do representante estrangeiro, que seria a pessoa ou órgão autorizado no processo estrangeiro a administrar os bens e as atividades do devedor.
esse representante estrangeiro teria legitimidade para postular diante do juízo brasileiro, até para garantir a paridade entre os credores nacionais e estrangeiros e garantir também, favorecer a comunicação entre o juízo brasileiro e os órgãos estrangeiros onde se processe a insolvência desse devedor. Inclusive, esse foi um dos pontos principais, um dos eixos principais da regulamentação da insolvência transnacional, que seria a cooperação junto a autoridades e representantes estrangeiros. Foi dispensada a utilização de carta rogatória e demais formalidades, facilitada a comunicação entre o juiz brasileiro e os órgãos estrangeiros, que pode ser feita essa comunicação por qualquer meio, julgado adequado pelo juiz, desde que respeitado o devido processo legal e o princípio da paridade entre os credores. Então, em síntese, a regulamentação da insolvência transnacional teve como objetivo conceder maior segurança jurídica, tanto aos devedores quanto aos credores, já que se trata de uma hipótese que pode ter ampla aplicação prática e até então não era regulamentada. Tem como objetivo proteger a paridade entre os credores nacionais e estrangeiros, otimizar a utilização dos ativos do devedor, isso tudo em prol também desse próprio devedor, dos seus credores, para que seja conduzido esse processo de insolvência da melhor maneira possível para todas as partes. Então, já encerrando a minha fala, nós observamos que nos aspectos cíveis, a legislação tem muitos pontos positivos, como, por exemplo, a regulamentação da insolvência transnacional, que não era observada na legislação original, a regulamentação do financiamento de risco, especialmente esses dois pontos, muito favoráveis à reestruturação da empresa em processo de recuperação judicial. Nós também temos pontos passíveis de questionamento, como, por exemplo, já mencionado anteriormente, a proibição à distribuição de lucros e as previsões também relativas ao parcelamento, à transação dos créditos tributários, que vão ser melhor abordados na sequência pela equipe tributária. Então, encerro a minha fala, devolvo a palavra à doutora Márcia, para que seja dado seguimento ao nosso webinário. Muito obrigada. Obrigada, doutora Giovana. É exatamente isso. Essa legislação ela tem o intuito de privilegiar a recuperação das empresas, já que isso é extremamente importante para toda a nossa sociedade, empresas gerando lucros, renda e empregos. E agora passaremos, então, aos aspectos tributários com a nossa equipe tributária aqui do escritório, iniciando pela doutora Taína Palaro, que abordará a respeito dos parcelamentos tributários. Doutora Taína. Obrigada, doutora Márcia. Cumprimento aqui os demais colegas, doutor Luiz Fernando Maia, nosso sócio fundador, doutor Tiago, doutor Alan, doutora Giovana. Aproveito e parabenizo os doutores pela excelente explanação e também deixo consignado aqui que é uma honra participar desse webinário. Penso que essa alteração veio em um tempo muito oportuno, principalmente em decorrência dessa questão de pandemia que nós estamos vivendo, que infelizmente afetou várias empresas. E muitas delas, talvez a recuperação judicial seja a única forma de se manter no mercado de trabalho, manter aí a sua atividade econômica, manter os empregos, enfim. E complementando a questão das alterações trazidas na Lei 11.101, que os doutores já explanaram muito bem, mas agora de um aspecto tributário, essas alterações também trouxe novos parágrafos para o artigo 50. Também trouxe uma alteração na Lei 10.522, que é a lei que trata sobre o parcelamento de débitos tributários. Essa alteração veio também em um momento muito oportuno, e ela é uma queixa das empresas que até então tentavam recuperação, porque não se tinha um programa de parcelamento adequado para as empresas que já estavam em dificuldade. Muito reclamou-se que os refis que eram concedidos, eles traziam muito mais benefícios para os contribuintes
do que o parcelamento em si de uma empresa que estava buscando uma recuperação judicial. Seja porque o número de parcela é reduzido, ou seja porque a empresa de recuperação judicial não faz jus a nenhum benefício, em contrapartida os refis e os parcelamentos de cunho especial concediam aos contribuintes descontos, reduções de juros, de multa e tudo mais. Então, a lei veio como uma forma de pacificar essa questão, trazendo um alargamento no número de parcelas, além de algumas outras questões. Então, pontuando cada uma delas, vou começar com relação ao número de parcelas que foi alterado com essa nova legislação. Houve uma abrangência no número maior de parcelas. Antes, a lei concedia um prazo de 84 meses. A nova lei passou por um prazo de 120 meses. Dentro desse prazo, os 2 primeiros anos de pagamento das parcelas, ela ocorre de forma facilitada. Então, a empresa vai recolher do primeiro ano, que é da primeira à 12ª prestação, percentual de 0,1% sobre o valor da dívida. No segundo ano, esse percentual vai para 0,6%. E o saldo remanescente é parcelado em até 96 parcelas. Inovou nas alterações para trazer a possibilidade de amortização de prejuízo. Então, possibilitou as empresas em recuperação judicial amortizarem 30% do valor da dívida com prejuízo fiscal acumulado e base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido. Nessa hipótese, o valor desse crédito a ser amortizado ele é calculado, a grosso modo, com base nas alíquotas de imposto de renda e de contribuição social aplicável ao enquadramento fiscal da empresa em recuperação judicial. Esse valor, ele vai ser pago. Esse grosso modo seria, então, com relação ao prejuízo fiscal. Do prejuízo fiscal da empresa, seria calculado um crédito no percentual de 25%, e com relação à base de cálculo negativa, em regra, 9%. O valor do saldo, amortizado essa dívida, o valor remanescente da dívida poderá ser parcelado em até 84 parcelas. Do mesmo modo, os 2 primeiros anos, as parcelas são de forma facilitada, mesmo percentual, no primeiro ano 0,5% do valor da dívida, no segundo ano 0,6%, e o saldo remanescente será parcelado em até 60 prestações. A mesma regra prevista para amortização de prejuízo fiscal em base de cálculo negativa também é utilizada quando a empresa tem depósito judicial. Então, também pode se beneficiar desse depósito para reduzir o valor da dívida antes de fazer o parcelamento. Uma novidade também que foi inserida agora é com relação à possibilidade da empresa em recuperação poder ter, além dessa modalidade de parcelamento, ter outra modalidade de parcelamento também. Então, ela pode ter mais de um parcelamento. Porém, com relação ao parcelamento da 10.522, a empresa ela só pode ter um parcelamento em tramitação. Essa regra já era prevista antes da alteração, e eles mantiveram a regra de ter no mínimo no máximo, apenas um parcelamento com relação a esses débitos, podendo ter essas 2 opções, essas 2 formas de pagamento. Outra coisa, uma alteração interessante que veio na lei é a questão de abranger a totalidade dos débitos. Então, antes da mudança, estabelecia-se que todos os débitos da empresa tinham que estar dentro do parcelamento, quando da adesão. A inovação foi prever expressamente que são todos os débitos exigíveis. Então, dessa forma, eventuais débitos que estão em outros tipos de parcelamento, eles não precisam migrar automaticamente para o parcelamento da 10.522. Entretanto, esses débitos parcelados, eles precisam que seja oferecida uma garantia. E esse bem que é dado em garantia, ele não vai poder fazer parte do plano de recuperação judicial. Uma outra questão é com relação aos débitos que estejam em discussão judicial. Então, esses débitos também, eles não são obrigados a estar no parcelamento. Porém, também fez-se uma ressalva que exige-se que seja concedido pelo juiz competente a suspensão da exigibilidade desses créditos, para então eles não serem incluídos no parcelamento. Um ponto importante também que veio dessa alteração é com relação a eventuais débitos que estejam em discussão judicial ou administrativa,
mas que a empresa entende que é interessante ela colocar no parcelamento. Então, por mais que esses débitos estejam em discussão, a empresa pode desistir expressamente dessa discussão, que até então ela vinha trazendo, e incluir esse débito no parcelamento da 10522. Um ponto importante também que inovou agora nessa alteração foi que a questão criou-se, né, a figura do termo de compromisso. Então, dentro desse termo de compromisso, a empresa que faz a adesão ao parcelamento, ela necessariamente precisa fornecer algumas informações, tanto para a Receita Federal como para a PGFN. Então, essas informações são a respeito de informações bancárias. Aí ela tem que incluir também o que ela tiver de extratos e de fundo, bem como ela tem que informar a questão de recebíveis, se tem algum comprometimento desses valores que serão recebidos por ela. Outro ponto que também vai constar dentro do termo de compromisso é o dever de amortizar a dívida tributária e eventual venda de ativo imobilizado. Então, ocorrendo a venda de um ativo imobilizado, no mínimo percentual de 30% desse valor angariado com a venda desse ativo imobilizado tem que ser utilizado para amortizar a dívida tributária. Essa amortização, um ponto também interessante que a lei trouxe ela não vai reduzir o valor da parcela, mas sim o número de parcelas. Então, amortiza o valor do débito e reduz o número de parcelas, mas não reduz o valor da parcela em si. Também dentro do termo de compromisso, a empresa se obriga a manter a regularidade tanto fiscal como a regularidade do fundo de garantia. Eventualmente, se a empresa tem um outro parcelamento antes da concessão da recuperação judicial e aí entende que é viável fazer a migração desse parcelamento para esse parcelamento previsto na 10.522, ela pode também fazer essa migração, não tem uma vedação nenhuma, ela só tem que desistir do antigo parcelamento. A alteração também, ela aumentou o rol das causas exclusivas do parcelamento. Então, na antiga lei, antes da alteração, as únicas causas de exclusão do contribuinte do parcelamento era se ele ficasse com atraso de 3 prestações, as prestações podiam ser consecutivas ou não, ou se ele pagasse todas as prestações e sobrasse uma sem pagar. Então, eram essas duas únicas causas de exclusão do parcelamento. Na alteração, mudou-se esses números, então, em vez de 3 prestações consecutivas ou não, aumentou-se para 6 consecutivas ou 9 alternadas. Eventualmente paga o parcelamento, mas sobrou de 1 até 5 parcelas sem pagamento também, é outra causa de exclusão do parcelamento. E não vou trazer outros itens que são a questão de atos tendentes a esvaziamento patrimonial. Então, caso a PGFN ou a Receita entenda que está havendo esvaziamento de forma a fraudar o pagamento desse parcelamento, então também ele pode ser excluído do parcelamento. Eventual decretação de falência também é causa de exclusão do parcelamento. Se não for concedida a recuperação judicial ou se houver a compulação em falência também, é uma das causas de exclusão. Concessão de medida cautelar fiscal também ele trouxe como um dos itens para a exclusão do parcelamento. Além de ter aumentado esse rol de itens de exclusão do parcelamento, ele também trouxe expressa algumas consequências, o que essa exclusão do parcelamento vai acarretar para a empresa. Então, tendo o parcelamento sendo rescindido, automaticamente os débitos eles vão ter a exigibilidade imediata. Pode ser as garantias que estavam no processo, elas são automaticamente executadas. As execuções fiscais também voltam à sua tramitação normal. Com relação às empresas que amortizaram a dívida com prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da contribuição social, restabelece esses valores para assim, dar prosseguimento às cobranças atinentes a esses valores também.
e é facultado à Fazenda pedir a convolução da recuperação judicial em falência. Então, por isso que esse é um dos itens mais inovadores, com a possibilidade da própria Fazenda pedir que seja convolada a recuperação judicial em falência direta. Como eu mencionei no começo também, esse parcelamento continuou a limitação de só ter um parcelamento dessa modalidade, e também continuou previsto que, embora a empresa faça a adesão ao parcelamento, não haverá liberação das garantias de bens e direitos que eventualmente tenham sido concedidos anteriormente. E esses são os principais aspectos, pelo menos os aspectos que foram mais relevantes em relação a essa questão do parcelamento em si. E fecho aqui, então, a minha apresentação. Espero que as informações tenham sido úteis. O Dr. Tiago falará um pouquinho mais a respeito delas. E muito obrigada. Doutora Taína, importantes inovações na esfera tributária, muito aguardada pelas empresas, e, em especial, agora, o tema que será tratado pelo Dr. Tiago, que são a possibilidade de inclusão de novos parcelamentos tributários. Então, Dr. Tiago, por gentileza, com a palavra. Boa tarde a todos. É uma honra participar desse webinário com os colegas, o qual cumprimento na pessoa do Dr. Luiz Fernando Maia, sócio fundador do nosso escritório. E como bem ponderou a doutora Taína, como a doutora Márcia, essa lei veio a inovar, sendo que visa a facilitação do cumprimento das obrigações tributárias pelas empresas que se encontram em recuperação, para proteger as empresas e o trabalho das pessoas, né, fomentando a nossa economia. Dentre as alterações já trazidas pela doutora Taína, que compõem o artigo 10A, que já constavam da Lei 10.522/02, foram incluídos ainda duas novas possibilidades de parcelamento para as empresas em recuperação judicial. Dentre elas, foi incluído o artigo 10B na Lei 10.522, sendo que, anteriormente, o próprio artigo 14, inciso 1 e 2 da Lei 10.522, vedava alguns tipos de parcelamento para alguns tributos, como os tributos retidos na fonte e o tributo descontado de terceiro, bem como o IOF também retido e não recolhido ao Tesouro Nacional. Com essa inovação legislativa, houve a possibilidade de parcelamento desses tributos anteriormente vedados pela lei. Esse parcelamento será possível ser realizado em até 24 prestações, sendo que as primeiras 12 prestações terá uma redução de 3% da primeira à sexta parcela e de 6% da sétima à 12ª parcela, sendo que as outras 12 parcelas será paga pelo residual do valor. Ocorre também que as pequenas e médias empresas, elas terão esse prazo acrescido em 20%. Então, elas poderão efetuar esse parcelamento em até 28 meses. Diferentemente do artigo 10A, no qual a empresa pode utilizar o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da contribuição social para abater até 30% do crédito a ser parcelado, nesse caso não pode. Então, a gente não pode utilizar esse prejuízo fiscal. Sim, o valor do tributo devido e sem nenhuma redução também, até porque este tributo ele já foi retido pela empresa de terceiros. Outra inovação trazida é o artigo 10C. Esse artigo 10C, ele faculta a empresa em recuperação judicial a fazer a transação dos créditos que possui em dívida ativa nos moldes da Lei 13.988, da transação tributária, sancionada agora no início da pandemia. Essa lei ela inova, trazendo mais uma possibilidade, em virtude desses créditos tributários da pessoa em recuperação judicial já serem consignados pelo artigo 11 da Lei 13.988 como créditos difíceis de recuperação e como créditos irrecuperáveis. Então, ela já constava no rol do artigo 11 como crédito sujeito à transação.
ela inova também no aumento do prazo para quitação desses tributos, elevando esse prazo para até 120 meses também, sendo que ela também aumenta o limite máximo de redução, que na Lei 13.988 era limitado a 50% do débito a parcelar. Aqui ela aumenta até 70% do débito a parcelar. A empresa em recuperação judicial, quando optar por essa forma de transação, ela vai ter que, além de observar o dispositivo do artigo 3º da 13.988, com os parâmetros de atos regulamentares para usufruir desse parcelamento, ela ainda vai ter, nessa modalidade, dentro da recuperação judicial, provar a recuperabilidade do crédito a ser transacionado. Ela vai ter que ainda demonstrar a proporção entre esse crédito a ser transacionado e o passivo que ela tem de dívidas de quirografários, não é? E ainda ela vai ter que demonstrar que o porte de funcionários que ela possui vai ser passível de pagamento das dívidas trabalhistas, bem como do cumprimento do acordo de transação. Além de todos os documentos, de todas as declarações que a empresa ela deve fornecer na transação normal da Lei 13.988, ela ainda deve fornecer na recuperação judicial algumas outras informações a mais, como todas as informações bancárias e empresariais da empresa, e ainda ela deve manter toda a regularidade fiscal tributária dos débitos vencendo. Ela não vai poder ter mais dívidas para a Receita Federal. Ela deve manter a regularidade do certificado do FGTS, também não pode vir a ter mais dívidas de fundo de garantia. Ela também deve demonstrar que, em caso de alienação ou oneração do seu bem, do passivo, do seu passivo, ou mesmo dos bens que foram alavancados na recuperação judicial, que tais alienações não onerarão os seus credores e também não haverá prejuízo para a transação caso esses bens forem arrolados como garantia, né? Essa proposta de transação, ela vem disciplinada expressamente que haverá suspensão das execuções fiscais, diferentemente do artigo 10A, que não coloca isso exatamente como uma hipótese de suspensão, também como não colocava a hipótese na 13.988, que dependeria de um acordo junto com a PGFN para ocorrer essa suspensão da execução fiscal. A hipótese de rescisão dessa transação, como a doutora Taína bem colocou, sobre o não pagamento foi alongada, não é? Então, antigamente era restrita a 3 e 6 parcelas, agora ficou a 6 parcelas consecutivas e 9 alternadas, bem como ao final do pagamento, 5 parcelas faltantes, né? Um ponto interessante é que aqui na transação, quando uma empresa ela participar de a programas assistenciais, ela poderá ainda ter o seu prazo de 120 meses aumentado em mais 12 meses, em virtude dessa participação social, né, o cunho social da empresa, né? E ela ainda traz uma possibilidade dos créditos estaduais e municipais serem transacionados, dependendo de iniciativa do município, do estado, regulamentar essa forma de transação. Então, não só os débitos federais poderão ser transacionados, mas sim também os débitos estaduais e municipais, dependendo da legislação estadual e municipal. Se fica uma recomendação de que, quando o empresário for optar por uma forma de parcelamento dos créditos tributários na recuperação, ele pode escolher pelo parcelamento normal do artigo 10A, em 120 vezes, como pela transação. Uma peculiaridade é que a transação aqui ela é por forma de adesão.
Se houver, no momento da aderência a uma transação excepcional vigente, com outras formas de desconto ou uma outra forma que a PGFN concedeu aos devedores, a empresa em recuperação judicial poderá usufruir dessa transação excepcional, não é? Como a doutora Tânia bem colocou, ela pode escolher entre qual forma de parcelamento ou transação ela vai usufruir. Então, fica esse lembrete de que, dado ao momento que a empresa tiver seu plano de recuperação aprovado, ela poderá escolher dentre essas formas de parcelamento ou transação a que melhor convier e a que melhor se adequar para ela se recuperar e manter todos os seus tributos em dia, manter o FGTS do funcionário em dia, para que ela possa se recuperar e voltar a impulsionar a nossa economia. Acho que eram essas as explanações tributárias, e passo a palavra à doutora Márcia. Muito obrigado. Obrigada, doutor Tiago. E para encerrar aqui com chave de ouro o nosso webinário, nós vamos ouvir as considerações do nosso sócio fundador, doutor Luiz Fernando Maia, que vai tratar a respeito de como a jurisprudência vem já analisando essas questões tributárias que surgem no trâmite, durante o trâmite da recuperação judicial e que agora serão simplificados aí pela nova legislação. Por gentileza, doutor Maia. Boa tarde a todos. Meus cumprimentos à doutora Márcia, os demais sócios que estão presentes nesse webinário. Foi exaurido com brilhantismo todo o tema que foi propenso a ser exposto e discutido. O único ponto negativo que eu vi é que, pela jovialidade e competência dos que estão expondo, eu me senti mais velho ainda, né? Então, eu vou até pegar nesse gancho para dizer que eu vou ser um analista, um velho ranzinza, para analisar esses aspectos de uma situação que eu sou um crítico permanente e que sempre continuarei a ser, de se vincular a obrigação tributária a um processo de recuperação judicial. A relação da obrigação tributária é uma relação que existe entre o Estado e o cidadão, na sua condição particular, na sua condição empresarial. São fatos geradores de tributo, todas as relações interpessoais de pessoas físicas ou jurídicas que tenham relevância econômica e que vão desde as relações do comércio, da indústria, mas vão para as relações de compra e venda de um imóvel para a residência, vão para o evento causa-morte. Por que, então, o tributo fica vinculando as possibilidades da tramitação do processo de recuperação judicial ou, agora, mais atipicamente, com maior gravidade, a possibilidade do fisco, que tem seu crédito não sujeito, não é concursal, que tem privilégios, a relação da obrigação tributária, ela tem um processo de execução expropriatório próprio, ela hoje, os nossos legisladores atuam mais como os publicanos, cobrando tributos, porque a própria jurisprudência recente vem dando mais força, mais amparo à cobrança do débito tributário. Então, ela já é protegida em si. Não há porquê, agora, todo o processo de recuperação tributária ficar vinculado, todo o processo de recuperação judicial ficar vinculado ao pagamento ou não cumprimento do parcelamento de um tributo, de uma situação que o próprio judiciário já havia feito uma própria solução jurisprudencial, uma construção jurisprudencial para tratar desses problemas que entravavam a recuperação judicial. É o caso da CND, é o caso da suspensão da execução fiscal no processo de execução. Parte do problema foi solvida agora, foi observado parte da construção jurisprudencial, principalmente do ST.
TJ, né, para a questão da liberação de bens penhorados em execução fiscal, que continuarão ter andamento, segundo sejam esses bens de interesse ao funcionamento da empresa, para não ficar privada e deixar de funcionar. Então, eu peço, Vênia, para citar 2 pontos mais especificamente. A primeira é a questão da obrigatoriedade da CND. O que acontecia no passado é que o artigo 57 da Lei de Recuperações, e é o mesmo que está vigente hoje, né, diz que, após juntar os laudos do plano aprovado em Assembleia Geral, decorrido o prazo do artigo 55 da lei, deverá apresentar as certidões negativas de débitos tributários. Em primeiro lugar, é raríssimo as recuperações judiciais onde são declarados os passivos extraconcursais e a relação das dívidas tributárias. Na prática, vamos ser sinceros, o que acontecia, o contribuinte corria, o possível recuperando, e fazia um parcelamento do tributo, para poder ter a tramitação da recuperação judicial quando chega na fase do artigo 157. E depois ele acabava não cumprindo, tá certo? O que se fez agora é que, tem essa brecha, eu vou fechar. Mas qual a esperança, as situações que nós acabamos experimentando com decorrência dessas modificações? Primeiro, o contribuinte pode fazer o parcelamento antes do pedido do requerimento da recuperação judicial de todo o seu passivo tributário, inclusive débitos vincendos. Esse parcelamento pode ser em 120 meses, que era 84, sem nenhum desconto, agora é 120 meses, né, sem benefícios de desconto, ou pode ser na transação tributária recentemente aprovada, como bem colocado pelo doutor Tiago. Agora, se ele deixar de pagar esses parcelamentos, vai ser decretada a quebra. Então, nós estamos dizendo agora, e também foi colocado pela doutora Taína, que se ele, havendo parcelamento por força da permissibilidade da recuperação judicial, ele vai ser um contribuinte diferenciado, porque agora, além de toda estrutura caríssima de fiscalização que nós temos, da área federal, estadual, municipal, ele, no aspecto da Receita Federal, vai ter que prestar conta mensalmente se ele tem receita suficiente para pagar o tributo, se não tem receita para pagar esse tributo, ele vai ser tratado de forma absolutamente muito mais rígida de qualquer outro contribuinte. Parcelamento de 120 parcelas é excelente, ajuda as empresas. Mas eu ainda questiono por que um acordo de leniência para aquele que criminosamente tira dinheiro de dentro dos cofres públicos, ingressos de tributos que já entraram, que tira de lá através de fraude, pode parcelar esses débitos criminosos em 20 anos, não seria absurdo também 240 parcelas, como já aconteceu no passado, já que se fala que estamos tentando resolver um problema pandêmico que o país experimenta. Também é de se ressalvar que a questão da suspensão da execução fiscal já era um arquétipo que a jurisprudência fez resolvido, não é? Não tem sentido hoje, até o parágrafo 11, a doutora Giovana menciona que as execuções trabalhistas se suspendem, né? E eu pergunto, dentro da sentença, a condenação de contribuições previdenciárias. E segundo o parágrafo 11 do artigo 6º, não tem suspensão da execução. Então, o que vai acontecer nessas sentenças trabalhistas? Vai se executar só o tributo, né? Vai continuar uma parte da execução. Então, eu acho que falta mais conectividade de toda estrutura, de todo o nosso arquétipo constitucional tributário com a própria legislação comercial. A recuperação judicial nos Estados Unidos é requerida por um simples formulário, onde se declara todos os ativos e todos os credores, não necessariamente todos. Acho que não é por isso, não é por causa de outro motivo, que a Latam, por exemplo, processou sua recuperação judicial nos Estados Unidos. E assim é na Europa, mas aqui não. Nós misturamos relações mercantis com relações de um instituto próprio,
que é a obrigação tributária. A suspensão do processo de execução, o legislador poderia ter sido mais coerente, talvez não tenha essa pressa também, ficou desde 2016 a tramitação da lei, está agora o recurso repetitivo, o tema 987 no STJ, para se discutir justamente a questão da suspensão das execuções tributárias durante o processo de execução. Pacificamente, né, a primeira sessão que cuida de direito público do STJ vinha decidindo que não deve suspender a execução fiscal. E, contrariamente, vinha a jurisprudência da segunda sessão, que é de direito privado, no sentido que deve se suspender. Então, agora nós vamos ter a lei, que fatalmente vai ter um efeito, né, inócuo, se vier a decisão no resolutivo, no repetitivo, de que deve haver a suspensão, e, no fim, cria mais uma questão de polemização no judiciário, que, repito, já estava sendo bem estruturalmente resolvida no âmbito da jurisprudência. Então, eu acho, desculpe as críticas, é óbvio que a lei tem seus pontos positivos, veio facilitar, né? Mas ela tem que ser feita, volto a deixar minha vênia para os autores da lei, a todos que elogiam, e eu continuo aqui ressalvando que parte dela é elogiável, minha crítica está na relação vinculada aos tributos, obrigações tributárias distante das obrigações mercantis, mas a realidade das empresas é outra. Se a gente pegar o trimestre anterior à pandemia, as empresas tinham um faturamento excelente. No trimestre seguinte, que ele vai ter que pagar o tributo daquele faturamento excelente, ele ficou sem nenhuma receita. É óbvio que ele vai ficar sem tributo, vai ficar sem pagar o tributo. Outra coisa que eu acho óbvio também, se ele tiver uma obrigação de banco a pagar, de fornecedor, os juros continuam altos, mais de 2 dígitos ainda. O tributo hoje está em 2% ao ano. Qual será a posição do administrador financeiro da empresa? Qual é a lógica econômica? A recuperação judicial é lógica econômica, é uma maneira ideal de solver os problemas de uma empresa que é afetada. Quem paga tributo em dia, quem não tem problemas para pagar tributo junto com fornecedores, quem tem uma situação que pode dar garantia para a dívida tributária, não está pedindo recuperação judicial. Não é? E eu pergunto mais ainda, se uma empresa optar pelo instituto da transação que o doutor Tiago muito bem colocou. A transação tributária não é parcelamento. Parcelamento é uma forma de suspensão do crédito tributário, artigo 151, inciso 6, do CTN. A transação é a extinção do crédito tributário. Não é? É uma situação diferente. Se não me engano, é o 156.3 do CTN. Terminado o processo de execução, o processo de recuperação judicial, não é incomum a empresa se resolver com curto prazo, antes do prazo previsto de pagar seus credores, hoje vamos falar 10 anos, ela consegue abreviar isso em 5 anos, em 2 anos. E se ela estiver devendo ainda as parcelas da transação, como é que fica? Como é que fica o processo de recuperação? Ele não pode terminar, já que está dizendo que se ele atrasar, vai ser perdido a recuperação judicial, mais uma nuvem cinzenta que se criou por falta de uma desnecessidade da vinculação de todo o rito do processo de recuperação judicial a uma obrigação tributária que é distinta da relação mercantil. Esses os aspectos que eu queria comentar, voltando a dizer que tem aspectos elogiáveis, como bem frisou todos os nossos expositores, mas a minha crítica fundamental é a desnecessidade da recuperação judicial ser mais um meio de cobrança de tributos. Obrigado a todos. Obrigada, doutor Maia, sempre nos brindando com os seus ensinamentos. Nós esperamos que vocês tenham gostado e que o nosso webinário tenha contribuído de alguma forma
com o conhecimento de todas e todas que nos assistiram. Continue nos acompanhando pelos nossos canais da Maia Sociedade de Advogados. Agradecemos a audiência de todos que nos assistiram e até o nosso próximo webinário.